gente tem ligação agora, uma dúvida de alguma telespectadora. Alô, quem fala? Fernanda. Oi, Fernanda, você fala de onde? De Blumenau. Blumenau, perfeito. E sua dúvida é qual, Fernanda? É que assim, eu tenho um menino de 2 anos, né? E ele é bem imperativo. E ele não sabe o não. E na creche, até a tia da creche disse que ele tem que ter limites. Só que eu não sei lidar, assim, com esses limites, sabe? Eu queria, assim, uma dica, alguma coisa. Tá certo, Fernanda, obrigada. Entre 2 e 3 anos, a criança não reconhece muito bem o não. O não, para a criança, ela vai entender, pode ser que sim, pode ser que não. Ela não consegue lidar muito bem com não. Mas você pode colocar limite, sim, numa criança de 2, uma criança de 3 anos. Você pode direcionar ela, como eu falei, acabei de falar para você, certo e errado, sem grandes diálogos nessa faixa etária, porque a criança não tem esse grau de amadurecimento. Não pode, errado. É desta forma. A criança está machucando a outra, você afasta ela dali e você tenta mediar. Não, não pode, faz dodói. Tá, e mesmo se nessa situação, por exemplo, ela, no caso da Fernanda, isso aconteceu na escola, mas como é que ela vai trazer isso para dentro de casa? Ela vai explicar que aquilo que ela fez na escola estava errado? Não, na escola tem que ser mediado pelo professor. Lembre-se, toda forma de limite, de mediação, tem que acontecer no aqui e o agora. A professora tem que fazer isto, tem que mediar nesse momento, mas em casa também, com certeza, a criança já deve estar demonstrando essas características em casa também. Então, não puxar do que aconteceu, tem que ser sempre momentâneo, isso é interessante. Susan, assim, educar dá trabalho. Precisamos sair da nossa zona da área de conforto, né? Precisamos sair da frente da novela para atender aquele filho. Precisamos deixar de estar lendo naquele momento aquele livro ou fazendo alguma coisa para poder mediar, dar limites, educar. Muito interessante, isso é fundamental. Bom, temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é Eurita. Quem? Eurita. Eunita, você fala de onde? Eu falo da Itupava Central. Aqui de Blumenau, perfeito. E sua dúvida é qual, Eunita? É que eu ainda não sou mãe, né? Tô grávida, prestes a ganhar o neném. Eu gostaria de saber que tem algumas mães que usam como castigo aquele tal do cantinho do castigo, né? Gostaria de saber se isso é correto ou não. Boa, ótima pergunta. Ótima cantinho do pergunta castigo, mesmo, cantinho do pensamento. Ih, tem tantos nomes para esse cantinho. Esse cantinho é muito bom, Susan. Ele só não pode acontecer no quarto da criança. Lembre-se, o quarto é lugar de descanso ou de prazer, não de castigo. Não vamos fazer essa associação. Então é bacana escolher um cantinho da casa e colocar a criança assim. Lembre-se, não pode ser longo. Conforme a idade, vão crescendo os minutinhos. Por exemplo, vamos lá. Olha só, uma criança de 3 anos. Você vai colocar ela 2 minutinhos, não mais do que isso. Por quê? Porque ela não vai conseguir suportar a quantidade de tempo de ficar ali. Lembre-se, essa criança nessa faixa etária de 2 e 3 anos, ela não reconhece o não como um grau de maturidade maior. É interessante. Aquela criança que berra muito, esperneia em supermercado, que a gente fala em restaurante, como dar limite para esse tipo de criança? Não é uma gracinha isso? Ai, como lidar com essa situação? Isso. A criança, o que ela quer ali? Ela quer te afetar. Afetar vem da palavra afeto. De alguma forma, ela quer algo de você. Não dê atenção naquele momento, porque quanto mais atenção você der a essa situação, mais o grau de intensidade vai acontecer. É assim. De que forma que eu vou extinguir com a birra? Isso é que eu vou passar para você, psicologia cognitivo comportamental. Legal. Então, é assim. A criança, em algum momento da vida dela, ela fez a birra. Ela se jogou no chão. Ela fez e aconteceu. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e dei para ela o que ela queria, por não suportar ver a criança chorando, fazendo birra. Isso incomoda, de fato, incomoda mesmo. Aí eu fui e dei. Em outro momento, ela vai fazer a mesma coisa, porque ela percebeu que se ela fez, ela conseguiu. Então, ela vai repetir. É uma criança inteligente. Parabéns. O que ela faz? Ela está demonstrando que ela quer. Ela está certa.
mas de uma forma, se manifestando de uma forma errada. Percebe? Cabe a mim mediar isto. Então, se eu quero extinguir esse comportamento de birra, o que eu vou fazer? Eu não vou dar atenção. Quando eu não der atenção, esse movimento de birra, ele vai crescer. Se ela estava chorando naquela intensidade e não conseguiu, acredite, ela vai fazer aquilo crescer. Se você não der atenção, isso vai diminuir e vai se extinguir. Deixar ela berrar até parar. É a mesma coisa. Susan, se você está no palco, se você está dançando e cantando, e se você não tem plateia, se a sua plateia sair... eu vou parar. É interessante, interessante. Bom, temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, Elizabeth. Oi, Elizabeth. Você fala de onde? Eu aqui de Gaspar. Gaspar, obrigada pela participação. Essa dúvida é qual, Elizabeth? É que assim, ó, eu tenho um menino de 2 anos, né? E ele vai na creche. E de vez em quando as crianças batem nele, assim, na creche, né? E agora as professoras tá vindo muita reclamação que ele tá batendo nas crianças. Eu queria saber, assim, como é que eu posso fazer pra melhorar isso, né? Isso acontece bastante, né? Susan, tapinhas, bater nos amiguinhos. Percebe, pelo que eu entendi, a colocação dessa mãe o meu filho vai na creche e os amiguinhos começaram a bater nele e agora ele está batendo nos amiguinhos. Não, ele está se defendendo dos amiguinhos. Ele aprendeu que é essa forma que ele tem aí de se defender. Mas cabe, sim, ao professor, ao mediador que está com essa criança, saber mediar essa turminha de amiguinhos. Aí entra muito o papel do professor. Isso, a mediação do professor. Lembre-se, gritar, nunca bater, jamais. Diálogo sempre. Então, nessa turminha é interessante você poder afastar essas crianças. Certo e errado. Nunca bonito e feio, porque é uma questão de estética. Tá, interessante, gente, muito legal essa entrevista. A gente volta a repetir isso, também abrir telefone, tem muita gente querendo perguntar. Só quero agradecer o livro aqui que eu recebi também, do pai e terapeuta Miguel Cancino, Transtornos do Desenvolvimento e da Comunicação, que aqui a Raquel... Da equipe da Dinamis. A equipe Dinamis, obrigada. Falando sobre autismo, né? Estratégias e soluções práticas. Esse livro já está à venda? Já está à venda. É um livro riquíssimo, muito bom, na questão da comunicação. Legal. Muito bom mesmo. Obrigada.